Sabe qual o nome de Israel? Sabe qual o nome de Cristo em hebraico? Yahet Zevot, quer dizer Senhor dos exércitos, Senhor da guerra, Senhor Deus da guerra, Senhor de batalha, de peleja. Ele é tão poderoso que ele só luta com o caráter dele. E quando é para proteção física, e quando é para vencer muralhas, ele leva os seus anjos a pelejarem ao lado dos guerreiros físicos que são os homens que servem a ele. É um filho à sua imagem. Jovem, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Ninguém será menor ou maior, por mais que eu não ligue para isso. Se assim fosse. Ninguém será o seu trauma, a desgraça que essa questão de querer ser o melhor, querer ser o maior, isso é maldito. Isso é uma praga. Eu odeio isso. Mas ninguém será menor ou maior no reino dos céus. Não. É outro contexto. Mas não é assim. Desta forma de humilhação, não. Amigo, você deve entender que todos nós seremos como Deus. Literalmente, literalmente, literalmente. Não seremos Deus, mas seremos como Deus. Literalmente. Ele dá tudo o que ele é. Não tem ponto de vista, é literalmente isso. É como você gerar um filho à sua imagem e semelhança. Um filho seu. Não há motivos para desconcertar o teu espírito. Não há motivos para dúvida. Olha a nossa carne humana. Defecamos, urinamos, sangramos. Nosso corpo necrosa quando morremos. Somos pó. Mas quando ele voltar, seremos como ele. Em tudo. Você deve cravar isso na tua mente como prego numa madeira, para que Satanás não engane você com mentiras, porque é mentiroso. E ele sabe o poder que você tem em Cristo e o que vai ter, tanto na glória, quanto na compreensão, quanto no físico de glória, como no corpo de um Deus. Você quer ser como Deus? Então obedeça a Cristo. Eu não estou te persuadindo. Estou falando sério. Quer ser como Deus? Então seja como Ele. Quer ser como Deus em tudo? Então obedeça. Começa por um ponto. Como Ele, seguindo o seu exemplo. Começa como Ele, seguindo o seu próprio exemplo. Que no caso, deve dar esse exemplo, Ele deu a nós. Você deve seguir. Quer ser como ele? Quer ser como Deus? Então siga o seu exemplo. Faça como ele fez e você será como ele na humilhação e na glória. Você será grande, mas tão grande, poderoso, também solene. Por isso vem a palavra: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque em nós mesmos não temos poder, não temos poder vicário. Não temos poder de salvação em nós mesmos. Somente em Cristo. Só tem uma verdade, só tem uma igreja verdadeira, só tem uma doutrina, uma sã doutrina, uma verdade absoluta sobre tudo, tudo, tudo e todas as coisas. Não tem relativismo, ponto de vista, crença. Só tem uma verdade e uma religião absoluta, porque religião significa verdade. No grego original é isso. Verdade, ligar-se a Deus. Religião não é presbiteriano, não é católico, isso é crença de doutrina. Não é verdade. Existe um povo na terra que tem a verdade, que é diligentemente estudante,
das Escrituras. Jesus Cristo está voltando, mas antes acontecem algumas coisas no meio do caminho, que é Apocalipse 13. E quando que isso sai? Questão de meses. Meses agora. Temos meses. E como que você fala isso? Como que eu vou saber? Quando você ouvir vozes no mundo inteiro proclamando Apocalipse 14. Quando você ouvir vozes, pessoas sendo curadas, milagres e feitos sendo feitos de uma forma assim que nunca antes o ser humano de 2.000 anos para cá viu, e nenhum ser humano desta geração viu milagres, línguas estranhas serão faladas. Língua estranha é língua nativa, é língua do planeta Terra, é língua onde na qual nós conhecemos. E por que língua estranha? Bom, eu não falo inglês. E se eu começar a falar inglês do nada, isso para mim é uma língua estranha. Agora eu vou te falar, quando Cristo vir, antes de Cristo voltar, é assim que o evangelho eterno será pregado, como diz em Mateus 24. É nítido e evidente que já estamos em Mateus 24. Já entramos no início do princípio das dores, acredito eu tenho certeza que no meio ali de 2020. Então eu vou te falar uma coisa, o tempo está abreviado, de 2020 para cá, coisas estranhas começaram a acontecer. Agora, outra coisa que te digo, quando você ouvir vozes no mundo inteiro, no mundo todo, proclamando Apocalipse 14, proclamando em alta voz, vozes assim, não, você não vai estar imaginando coisas, você vai estar ouvindo coisas, não, você vai estar ouvindo vozes literais, como a minha, que eu estou te falando, como a minha, como que você escuta e muitos também ouvem, você vai ouvir uma voz literal, voz humana, literal. Só que com o poder de um anjo, as pessoas vão estar correndo de um lado para outro, como se fosse um poderio de guerra, um alarde de trombeta, uma proclamação de uma mensagem como um alarido de guerra em batalha, proclamando Apocalipse 14. Quais mensagens? Primeira voz, segunda voz, terceira voz. Primeira voz, começou o juízo. Segunda voz, caiu Babilônia. O que é Babilônia? São as igrejas protestantes, são as igrejas evangélicas que pregam doutrinas falsas. E qual que é essas doutrinas? A primeira, a teoria de calma imortal e a observância obrigatória do domingo. Essas duas doutrinas corrompem a sã doutrina e destrói a consciência, porque engana e mente. Agora, a terceira voz, qual que é? Também Babilônia condena a Igreja Católica Apostólica Romana, que se apostatou ao longo do primeiro século. Ali, na verdade, no ano 538 depois de Cristo, quando chegou o imperador Constantino, lançando o dia dominical dentro da Igreja Católica, corrompendo, unindo ali entre igreja e Estado, igreja, poder religioso com poder político. Isso incita a perseguição. Foi assim que Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, foi crucificado. Você pode perceber o detalhe das minhas palavras. Isso não é mentiroso, isso não é mentira, isso é história, isso é estudo. Agora eu vou te falar outra coisa. Terceira voz, quem adorar a imagem da besta será condenado e destruído e lançado no lago de fogo e enxofre. Não existe inferno eterno. Agora eu vou te falar. Qual que é a primeira besta? É Roma papal, o poderio lá do Vaticano. Aquela igreja com púrpura e escarlata, a igreja dos sete montes. Outra coisa, a segunda besta é a besta que emerge da terra, os Estados Unidos da América. E eu te provo isso pessoalmente, tanto na escritura quanto no espírito de profecia. Eu nunca vi um vizinho tocar aqui a campainha na casa 02 para estudar a Bíblia comigo. Na prática, provando mesmo. É verdade, então me prova. Eu quero ver se tu é homem para provar. Nem meus familiares, ninguém. Parece que tem medo. Eu provo tudo isso que eu estou falando. Eu provo, e provo tão claramente como a maçã é vermelha ou verde. Poder de convencimento mesmo para a pessoa ver e virar, de fato, procede. Não tem ponto de vista, não tem falação, mimimi.
É verdade, ponto final. Ah, mas é a questão do sábado judeu foi abolido. Vamos lá com calma, provando pauta por pauta, detalhe por mínimos detalhes, detalhes mínimos, miraculosos de detalhes específicos. Provando tudo isso. Provando e testificando tudo isso. Na prática, sem muita falácia, não, provando mesmo. Sem persuasão, sem poder de hipnose, provando para a pessoa. Eu te provo isso pessoalmente. E te convenço disso com a tua própria consciência. Até você estando bêbado. Porque as provas serão tão claras quanto o fato de você é homem ou mulher. Mas cadê que querem estudar a Bíblia? Não querem. Sabe que não tem como refutar isso. Não pode refutar isso não, Nicolas. Eu estou disposto a sair daqui de Valadares, a ir na tua casa, em Belém do Pará, e dormir na rua. Eu não estou preocupado. A minha importância é te provar essas coisas. Para tirar da tua cabeça o seguinte: religião. Religião mata. Se você fala que religião mata, você quer dizer que a verdade mata. É o que a frase significa no grego. Ô filho, a Bíblia também diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando Cristo vier, todas essas coisas serão provadas na prática, tudo isso será exposto. Tudo que eu sei, tudo que eu tenho estudado, o ser humano vai ser obrigado a saber. Tudo que eu sei, tanto ateus como filósofos, qualquer tipo de ser humano aí que acha, crença, relativista, nacionalista, cada nome fútil que essa geração criou, gênero, homossexuais, gay, lésbica, cada nome pirotecnia esquisita. Eu vou te falar uma coisa, essa geração secularizada, entorpecida, embotada, alienada, porque quando falam que religião, crença te aliena, amigo, que absurdo falar uma coisa dessas. Isso é patético. Isso é patético. Agora eu vou te falar uma coisa. Todo o universo que existe, onde todo esse planeta Terra vai ser obrigado a saber o que nós sabemos. O que eu sei, o que eu tenho falado. Não vai existir nesse planeta mais ateus, não vai existir nesse planeta mais crença religiosa, não vai existir mais nesse planeta. Está aí o nome perfeito para a situação de religião. Crença religiosa. Aí sim. Não vai ter mais esse tipo de coisa, o que tem verdade, o que tem relativismo, ponto de vista. É a tua crença, é a tua interpretação. Certo? Quando chegar a hora dessas coisas se cumprirem, você vai ter que tomar uma decisão entre sim, sim, não, não. Não vai ter muito mimimi. Vai ser igual no Tropa de Elite. Ou pede para sair, ou fica. Não vai ter meu termo, amigo. Ou pede para sair, ou fica. Ou você é homem para seguir a Deus, ou você é covarde para recuar. É isso. Ah, mas você está coagindo, me persuadindo. Não. Se você entender quem é Deus e você entender quem você é, o ser humano que você é, entender quem é Deus, entender o grande conflito, amigo, é solene demais, profundo. Deus vai jogar Deus, resumidamente, Deus vai acabar de uma vez por todas com essa questão filosófica aí de ponto de vista, ideologias humanas, de Harvard, especialistas de mentes psiquiátricas, vai jogar por terra tudo isso. Não vai existir assim
Aquele camarada lá está falando que ele crê. Não vai ter isso. Ou pede para sair, ou permanece. O planeta Terra tem que entender que ele vai ser dividido em dois grupos. Ele vai ser dividido em dois grupos. Só vai existir dois grupos de pessoas na Terra. Aquela que segue a lei de Deus e entendeu a mensagem, ponto final, ou aqueles que foram covardes, ou aqueles que rejeitaram por acreditarem que estão do lado certo e estão sendo enganados. Porque vão ser atiçados com espírito de guerra, espírito de guerreiros, espírito de Satanás, espírito de perseguição, espírito de guerreiros como os muçulmanos, aquela pessoa que confronta, que vai para que entende a guerra como físico. Só que essas pessoas vão ser derrotadas. Resumindo, só existe uma verdade. Ponto final. E você é chamado para ser como Deus. Não tenha dúvida de quem você é. Não é o homem que diz que você é, não é o ser humano que fala que você é maluco ou autista. O ser humano não sabe de nada, não sabe nem de si. Deus diz quem você é. É isso. Não é especialista de mente. Não são os teus remédios. Para com isso. É justamente isso que está impedindo você de ouvir a mensagem. Você não precisa disso. Só precisa de Cristo. Você precisa entender quem você é. E você é tão consciente, tão lúcido quanto muitos outros. Você não tem problema nenhum. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que isso é até uma febre. Todo mundo agora está com essa mania de querer tomar remédio, buscar psiquiatra, neuro, e eles vão lá e falam que você tem um monte de coisa. Ah, eu tenho esquizofrenia, eu tenho bipolaridade, eu tenho autismo, eu tenho TDAH. Amigo, não é assim. Sabe o que é isso, Nicolas? Isso daí é sociedades secretas. Eu te aconselho a você ler o livro Viagem ao Sobrenatural. Leia ele. Ele vai abrir a sua mente. Lê esse livro. Ele não fala especificamente a respeito dessas coisas, mas ele fala bem, muito mais amplamente sobre elas. Lê esse livro, Viagem ao Sobrenatural. Ele fala quem Satanás é, de verdade, quem ele é. Se Deus pudesse te mostrar a indústria farmacêutica, se Deus pudesse te mostrar as intenções reais dos psiquiatras, dos especialistas da moda, você pararia com esses remédios. Pensa nisso. Nunca foi da vontade de Deus que as pessoas usassem remédio químico. Nunca foi da vontade de Deus que as pessoas tentassem se curar com um monte de remédio lixo, com um monte de porcaria dentro do organismo. Isso é uma doença, isso é uma febre que está no planeta inteiro. Aqui mesmo em Governador Valadares eu vejo mais farmácia do que alimento, do que restaurante. A cada ponto aqui específico da cidade, nasce uma farmácia nova e acha que isso é normal. Isso é um sistema. Eu te provo isso, eu conseguiria te provar isso te levando a pessoas específicas, conversando com pessoas específicas, com pessoas perigosas, aqui na cidade que conheci. Até mesmo tem aqui uns hospitais do São Lucas. Tem um hospital aqui chamado São Lucas, aqui em Governador Valadares. Eu tenho que te mostrar os podres do dono.
do Hospital São Lucas. Te provo isso. Para que você entenda que assim como Valadares tem um sistema, o mundo é assim. Se alguma pessoa falar que você tem autismo, você tem que pensar na forma que como você está agindo consigo mesmo, como que você está agindo, como que é o teu corpo. Tenta mudar a tua alimentação, tua forma de agir, o teu sono, conversa com Deus, muda a tua rotina e vê se não melhora a coisa. Faz o teste. Faz o teste. Pensa nisso. Só existe uma verdade. Por isso se chama verdade. A verdade não pode ser refutada. Não entra mentes de especialista, não entra crença humana, não entra ideologias, não entra faculdade de Harvard. Só entra a verdade. Quer ser como Deus? Quer ter poder? Quer ser sobre-humano? Quer ser o acima de tudo e todos? Então sirva a Cristo. Sirva a Jesus Cristo. Faça isso. Se você quer ser poderoso, então siga a Deus. Ele te tornará poderoso. Em tudo, tanto no físico, quanto no combate, quanto nas palavras. Nenhum homem vai ser contra ti. Faça isso. Porque Satanás é mentiroso e ele distorce as coisas. Ele distorce as coisas. Aí o ser humano, aí desconcerta o espírito. Desconcertar o espírito é duvidar. É assim, pensar, será que é assim mesmo? Será que eu devo deixar a minha vida para seguir a esse Deus? Será que eu vou passar por provas? Será que cria um monte de questões na mente da pessoa, um monte de dúvida, um monte de pensamentos. Isso não é de Deus, isso é satânico. E a maior mentira é que eu sou, como eu te falei, eu sou detalhista, sim, eu sou muito detalhista. Eu queria ser um policial militar, mas também passar para perito penal da civil, mas eu não vou. Esquece, o mundo não tem mais e também Deus me advertiu para não entrar nesse tipo de corporação. Agora eu vou falar com você uma coisa. Satanás também é mentiroso porque ele mente falando que o amor e a misericórdia é fraqueza. Dar a outra face quando alguém lhe bate com impacto físico é fraqueza quando você não revida ou abaixa a cabeça. O mundo vê isso como uma pessoa comediante, ou quando alguém é traído por uma esposa ou pelo marido, a pessoa chama aquela pessoa numa linguagem ofensiva dessa geração mimada de corno ou corna. Isso não vem de Deus, isso é persuasivo, psicológico, para mandar você para o outro lado, o lado do ódio, da guerra. Agora, veja bem, isso até gera um discurso de ódio também nas internets. Agora, veja bem, vários contextos humanos, feminicídio, feminista, no caso, feminista, machismo, coisas assim. Isso é confusão. Agora veja bem, que não tem nada a ver com a verdade presente, não tem nada a ver com nada, coisa com coisa. É fútil. Agora veja bem uma coisa. Isso é a ideologia de gênero, que você é homossexual, que você é bissexual, que você é lésbica, que você tem a ideologia de gênero. Isso daí tem várias complicações, porque não existe gênero, existe homem e mulher. Você, mesmo que você ache que está tendo relações com um homem como se fosse mulher, porque relações só se tem entre um homem e uma mulher, por mais que você faça isso, você não é assim, eu não, meu gênero é homossexual. Você ainda vai continuar sendo homem. Por isso mesmo que é pecado. Você mesmo que você tente mudar, fazer
uma cirurgia, vai continuar sendo homem. Não muda. Não tem como isso. Nem pela ciência, não esquece. Agora, veja bem, Satanás ele vê tudo isso como fraqueza. Ele acha que o poder dele é absoluto. Patético. Ele vê o amor, a submissão. Por que eu falo o poder dele? Porque o poder dele que ele dá aos homens é ódio, é guerra, é força física, força bruta, ir para o combate, para a peleja, querer humilhar as pessoas, querer sobressair sobre tudo e todos, querer ser o tal, querer estar acima. Isso é fraqueza, isso sim é patético. Não é assim. Agora, quando falamos de amor, quando falamos de submissão a Deus, quando falamos de humildade, quando a gente fala de não trocar o errado pelo conserto, é fraqueza, é o otário. Olha lá, o trabalhador honesto poderia estar ganhando milhões fazendo o que nós estamos fazendo. Olha lá o bobão falando de Jesus. Olha lá o babaca. Olha lá o otário. Ele foi traído e voltou para a mulher. Ele foi traído e voltou para a mulher. É um otário mesmo, vai ser traído de novo. É isso que o mundo faz. Mas sabe o que é isso? É enganoso. Engano. Isso é mentiroso, isso é falso. O poder está nas Escrituras, está no caráter de Deus, que somente com este caráter que eles humilham é que venceu Satanás. Eu poderia te falar muitas coisas, eu poderia te explicar de uma visão poderosa, que é a humildade. Amigo, eu poderia te falar, eu teria que estar pessoalmente aí, mas eu não consigo falar agora, porque Deus não me dá permissão para falar agora. Mas eu pessoalmente contigo, eu sentar contigo e conversar, olhando no teu olho, amigo, não vai ter diabo, não vai ter família, não vai ter. Você entende? Resumindo, você cria na tua mente uma mente de Deus. Não que você é Deus, mas que você vai entender através do poder de Deus que me dá essa força, o grande conflito para te relatar quem você é, quem é Satanás, quem é o mundo e quem você é em Cristo. E por que você tem que ser você em Cristo e não você em você mesmo. Você entende as coisas de uma visão tão forte, tão ampla, tão absoluta, poderosa, que nada nem ninguém pode te abater, nem com um fuzil de 7,62 na tua cabeça. Você zomba disso, você ri. E você também não morre. Se não for por assim, diz o Senhor. Tentaram me jogar na prisão aqui, criaram uma controvérsia. Criaram uma controvérsia aqui ontem. Cadê minha antiga companheira? Deus me advertiu que eu deveria socorrer o menino, porque eu precisava conversar com ele, eu tentaria pregar o evangelho para ele, caso ele venha a falecer nesse tempo que ele está lá no hospital. Não que eu estou falando que ele está muito doente a ponto de morrer, ou que Deus não pode salvá-lo. Não. Mas porque alguma coisa me disse para eu ir até ele. E Deus literalmente me mandou ir até o garoto. Só que daí aconteceu a mesma coisa com a minha família. Minha família, meu avô estava para morrer. Meu avô era ateu. Meu avô era ateísta. Ele não acreditava em Deus. Ele era cético. E ele pegou uma câncer de próstata. Ele morreu aos 60 anos de idade, o pai do meu tio. Aí, quem era para ir no dia da visita era minha tia Vera. Mas quem foi a esposa dele. A minha avó relata que ele entendeu a mensagem no último instante de vida dele e aceitou Jesus Cristo. Ou seja, morreu salvo. Eu acho que nessa comparação, Deus tentou fazer a mesma coisa.
Só que lá no hospital gerou uma confusão tão grande que criou uma controvérsia contra mim. E chamaram a polícia civil para mim. Eu ia ser preso. Os policiais civis passaram por mim, eles passaram por mim, a polícia civil passou por mim e não me viu. Deus me fez invisível. Eles não me viram. Vai me acusar? Eles iam me acusar de quê? Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em casa, eu pensei 2 vezes antes de voltar lá naquele hospital. Mas o Espírito Santo ainda assim me impeliu a ir lá. Eu fui. Não fui porque eu quis, eu fui porque Deus mandou. Ele deu uma ordem. Ele ordenou que eu fosse. Então eu fui. Eu não posso me enfiar em lugar perigoso. Isso é perigoso, eu estaria pecando contra Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha Deus à prova. Não vá num lugar onde Deus não te prometeu te livrar. Isso é tentar o Senhor, não se faz isso. Não faz assim. Não pode. Mas quando eu fui, nem eu queria ir, mas quando eu fui, foi para essa missão. E aí, quando eu chego lá, eles criam uma controvérsia contra mim que quase me jogam na cadeia. Quase fui preso. E ia ser preso por nada. Quando os policiais civis passaram por mim, Deus me tornou invisível. Eles passaram na minha frente. Eles não me viram. Passaram de carro, eles não me viram. Tudo gira em torno do grande conflito. Por aí você já vê como é que são as coisas. Diabo sabendo que eu ia lá, a minha intenção, o meu coração, ele sabendo que eu ia lá falar com o jovem, para ver se caso aconteça alguma coisa com ele, caso ele morra, ele pelo menos tem esperança da salvação da vida eterna. Então, aconteceu isso. Então você percebe o grande conflito, como que são as coisas, como que é, como que Deus trabalha e como que o diabo cria uma controvérsia para prejudicar a causa e me prejudicaria junto. Eu não temi por minha vida, eu temi pelo telefone. Nesse telefone tem o evangelho. Nesse telefone há a verdade. Esse telefone aqui não pode ser apreendido. Eu usou homens contra mim, criou uma controvérsia ali, criou uma controvérsia e fizeram igual Paulo, né, há 2.000 anos atrás, igual Paulo fez com Estevão, primeiro mártir do primeiro século. Estevão criou uma controvérsia que levou o homem a julgamento. Assim também fez com Jesus Cristo, e ele era um homem santo, perfeito. O que dirá de mim, que busco santidade e perfeição, e não sou Deus? Eles conseguiram criar uma controvérsia contra mim. Esperança, Nicolas, Jesus está voltando. Tome a sua posição urgente ao lado de Jesus Cristo e vamos vencer esse mundo e diabo, a carne e todo o pecado. Basta de sermos escravos de nós mesmos, ou escravos dos homens, escravos de Satanás. Há um Deus e há um Deus de amor e ele está voltando. É isso que importa. Nada mais importa. Bota um propósito diante dos olhos, nem casa, nem carro. Não se apegue nem mesmo à família. Pregue para eles, mas tenha a tua mente blindada. Tenha a mente como a de um epilético. Tenha a mente focada, disciplinada. Tenha uma disciplina como a de um policial militar. Foque agora na volta de Cristo. Salve-os, orando por ele, por qualquer quem você quiser, de forma indireta, de uma forma silenciosa, interceda por eles. Agora, foca, olha para frente, olha para Cristo. Não pare de olhar para Cristo. Em todo tempo, olhe para cima. Sabe o que a Bíblia diz? Não tenha medo, não se apavore. Quando essas coisas começarem a acontecer, fazer o quê? Erguer a cabeça, aguardar com a cabeça erguida, com ânimo de coragem e força. Não se acovarde.
No céu não entra gente fraca. Só entra gente forte, só entra corajosos. É o que a Bíblia diz, é o que Apocalipse diz, que no céu não entra gente covarde. Só entra guerreiros poderosos, fortes e corajosos. Não entra gente fraca. Mas os que não têm condição de seguir a Deus, porque tem dúvida, Deus ele dá uma força maior. Mas quando começar a cair a chuva cerúlea, quando tudo que eu tenho falado, quando milagres e mais ações, quando as vozes começarem a ser proclamadas no planeta inteiro, não vai ter mais sombra de dúvida, as pessoas vão despertar, que vão falar, de fato, estamos vendo coisas... Amigo, para você ter uma noção, Nicolas, até os mortos serão ressuscitados. Algumas pessoas serão ressuscitadas. A Satanás não dará o poder de fazer isso, mas aos santos terão o poder de ressuscitar pessoas, como Deus fez com Lázaro, quando estava na sua carne humana. Isso é bíblico? É. Atos 2, Apocalipse 18. Tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar o espírito de profecia. Tem que estudar para saber o tempo em que você está vivendo. Não abaixe a tua cabeça e seja forte e corajoso. E mais uma coisa, não tema. Não tema a morte, não tema a prisão, não tema nada. Eles não podem fazer nada contra ti se os anjos poderosos que estão na forma de guerreiros ainda hoje não podem passar por eles. Agora, eles também não podem fazer nada se não for da permissão de Deus. E ainda que pudessem fazer, não poderiam tirar a tua salvação de ti. Você estaria salvo, preso, ou morto, ou esfolado, ou castrado, não importa, você estaria salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é Deus, é o único Deus, e não há outro além dele. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Esta é a verdade que eu coloco e a ponho diante de ti. Agora, escolha. Faça uma decisão rápida. Você pode escolher. Pode escolher que eu vá até você do Belém do Pará. Pode escolher que eu te dê um estudo bíblico. Pode escolher que eu te prove com uma visão muito mais ampla e tão clara quanto a luz do sol, do meu dia. Te provando estas coisas, deixando a tua mente tão clara quanto a luz do sol, quanto o brilho do rosto de Cristo, que isso representa a sua verdade. Claro que eu sozinho não tenho esse poder, mas Deus, ele é poderoso e ele mesmo diz, Deus é o Deus do quê? Do impossível, Nicolas. Ele é o Deus do impossível. Homem pensa como homem, ele não, ele é Deus. Se ele quiser, ele pode fazer o inimaginável que nem conseguimos imaginar. Então, sim, pelo poder de Deus e pela minha fé, eu consigo fazer pelo seu poder tudo isso, porque eu sozinho não consigo, mas ele estaria fazendo pelo meu intermédio. E eu estaria colaborando para isso. Então, se você quiser, eu vou até você no Belém do Pará e faço prova dessas coisas. Eu te provo essas coisas. A minha família não senta comigo para ler a Bíblia, para provar essas coisas a eles. Os vizinhos que me ouvem não tocam a casa 02 para saber se isso é verdade ou não. Como que vão ter moral ou poder contra mim para falar alguma coisa? Abaixem a cabeça. Agora você não, você, se tem coragem de me ver pessoalmente, eu vou e te provo tudo isso. Amado, tal comunhão, nem Satanás pode me julgar agora que eu não estou fazendo o que ele tem me acusado. Não pode. Nem ele mesmo pode fazer isso. Eu acho que nem ele teria essa audácia. Oh, mas você está sendo orgulhoso demais? Não, estou defendendo a minha posição e a autoridade que Deus me deu para reivindicar o meu caráter. Nem ele pode fazer isso. Não pode, não.
Nada tem em mim para me achar acusação. Nada. Eu vou falar uma frase simples, mas que eu reformulando ela e colocando palavras específicas vai causar um efeito na tua consciência. Veja bem, presta atenção. O sofrimento com Deus é uma coisa, o sofrimento sem Deus é outra. Vou repetir novamente. O sofrimento com Deus é uma coisa, o sofrimento sem Ele é outra. Vou falar uma frase simples, mas que eu reformulando ela e colocando palavras específicas vai causar um efeito na tua consciência. Veja bem, presta atenção. O sofrimento com Deus é uma coisa, o sofrimento sem Deus é outra. Vou repetir novamente. O sofrimento com Deus é uma coisa, o sofrimento sem Ele é outra. O sofrimento com Deus é uma coisa, o sofrimento sem Ele é outra. Sofrer com Deus tudo bem, sofrer sem Ele é burrice, é loucura e é morte. Por que eu falo sofrimento? Como eu te falei, o detalhe que vai entrar agora. Porque o mundo todo ou vai sofrer de um jeito ou vai sofrer de outro. As pessoas já sofrem nos seus cotidianos, mas o sofrimento vai chegar para todos os seres humanos do planeta, até para os mortos, porque serão ressuscitados. Claro, num termo simbólico de falar. Não muito. Não muito. Mas o que eu quero dizer, essas pessoas serão salvas. E vai ser uma alegria, mas vai passar por sofrimento também. Os que serão ressuscitados também vão passar por provas. Com certeza vão passar por provas. E isso é bom, porque vai falar, nossa, valeu a pena. Agora eu vou te falar. A prova, o sofrimento vai chegar para todas as pessoas do planeta. Para todos, para todos. Então o que adianta sofrer agora sem Cristo? Temos que sofrer, se for para sofrer mesmo, se for para sofrer pela causa, sofrer pela labuta, porque a labuta é grande, soframos com Deus. Para sermos aperfeiçoados no seu caráter. Para termos autoridade, para falar com uma autoridade, com um juiz, com um presidente, com um policial militar, com um ser humano de farda que for, proclamando Jesus Cristo e fazendo com que esses poderosos abaixem a cabeça e beijem nossos pés, porque é isso que vai acontecer. Ellen White fala sobre isso. Esse espírito de profecia ele está na Bíblia. É o que vai acontecer. Eles adorarão os nossos pés, porque eu vou te dando mais instruções ao longo do caminho. Mas faça isso. Escolha. Escolha o lado vencedor, não o lado perdedor. Você não nasceu para morrer. Você não nasceu para morrer. Você não nasceu para morrer. Você é amado e você é poderoso em Cristo, só que você não sabe quem você é. Você não nasceu para morrer, você não nasceu para a morte. Você não nasceu para morrer. Entra isso na tua cabeça. Você não nasceu para morrer. Deus ele quer te dar vida e vida em abundância, vida abundante. Escolha. Aí está, coloco eu diante de ti. A salvação e perdição, bênção ou maldição. Os meus familiares escutam, também vale para eles. E também para os vizinhos, porque minha voz pega nos recantos do condomínio. É para todos. Todos. Até também os que não querem ouvir, porque ninguém sabe o que realmente quer. Ninguém sabe de coisa alguma. Ninguém sabe de nada. E eu sei, sim, eu sei.
Eu não preciso dizer o porquê que sei. Eu não preciso falar isso. Tome a sua decisão. Boto diante de ti bênção e maldição. Escolha, pois a bênção para que viva. Escolha, pois, a bênção para que viva. Você não foi feito para morrer. E você não é um perdedor. Você é um vencedor em Cristo. Você pode muito. Só não sabe.